Irmãos, nós tivemos uma série de pregações intitulada Pare por um. E a pastora Kênia pediu para que eu ministrasse hoje. A nossa série terminou, mas eu gostaria de refletirmos um pouquinho mais nesse assunto, porque, deixa eu te falar uma coisa, sem sombra de dúvida, essa é a parte mais importante da igreja. E eu quero começar contando uma história. Tem uma foto aqui, uma foto antiga de uma família. Eu quero contar a história dessa família. O ano era 1956, uma manhã de sábado que prometia ser trágica. Tudo já estava preparado. Uma garrafa de cachaça, 6 crianças vestidas com suas melhores roupas, uma delas ainda recém-nascida. E uma decisão silenciosa, mas fatal. A mãe, Dona Ana Maria, conhecida como Nenzica, havia decidido por fim a dor que carregava. Embebedar os seus filhos, lançá-los ao rio e depois ela mesma se afogar. A vida perdera o sentido. Embora seu marido, Zé, ocupasse um bom cargo na Receita Federal, era escravizado pelo álcool e pelos jogos de azar. A casa vivia em escassez. O sofrimento era diário, as brigas constantes, a solidão avassaladora. Mas naquela manhã, Deus interferiu. Ao atravessar o portão de casa, conduzindo seus filhos rumo ao desespero, Nenzica ouviu, ao longe, uma melodia suave que cortou o silêncio com uma brisa de esperança. Quão bondoso é Cristo! Carregou com as nossas dores e nos manda que levemos aos cuidados do Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Eu creio que muitos de vocês conhecem esse hino. Quão bondoso amigo é Cristo. A canção vinha da casa do lado. Era Dona Francisca e seus imas, vizinhos evangélicos que todos os dias realizavam culto doméstico. Nenzica os observava de longe, via-os saindo de mãos dadas rumo à igreja, sempre com uma alegria no rosto que a incomodava. Secretamente ela se perguntava: como pode uma família viver assim? Sem gritos, sem dor, com paz? Naquele instante a canção foi como um aroma de pão fresco para quem está faminto, irresistível, inexplicável, salvífico. Movido por um impulso que só o Espírito Santo pode produzir, Nenzica entrou correndo pelo portão dos vizinhos. Seus olhos estavam marejados, seu corpo trêmulo, sua alma em frangalhos. E com um grito de socorro disse: me ajudem, por favor, me ajudem. Dona Francisca a abraçou, seus imas a recebeu com os filhos, e ali, naquela simples casa, cheia da presença de Deus, apresentaram a Nenzica o amigo que transforma a história, Jesus Cristo. Ainda com o coração dilacerado, ela clamou: convidem o Zé, por favor, até para o inferno. Se ele for, eu vou com ele. Naquele mesmo fim de semana, no domingo, na escola bíblica dominical, Cristo entrou na história daquela família. Nenzica, Zé e todos os filhos entregaram suas vidas ao Senhor. Zé foi liberado dos vícios, tornou-se um homem honrado, respeitado por todos e um pai restaurado. E eu ainda não havia nascido. Mas naquele dia, Deus já havia alcançado minha família. Porque essa é a história da minha família. Essa história ela foi tirada quase 10 anos depois. Eu sou esse aqui. E tinha cabelo. A única diferença. Continua gordinho do mesmo jeito. Mas essa família, esse casal,
Minha mãe e meu pai foram casados por quase 72 anos. Até que Deus recolheu meu pai. 2 anos depois recolheu minha mãe. Alguns desses meus irmãos também já partiram para a glória. Mas morreram e os que estão vivos estão na presença do Senhor. Por que eu trouxe essa história? Porque eu gostaria de falar nessa manhã sobre o exemplo arrasta. A prioridade da ovelha perdida. Obrigado, Musiel. Esse texto já foi lido, já foi ministrado, mas eu gostaria de repeti-lo. Que está no livro de Lucas, na carta de Lucas, capítulo 14. No livro de Lucas, capítulo 15, versos 4 a 7. Que fala sobre a ovelha perdida. E eu gostaria de refletir mais um pouco sobre isso. Quero ler apenas o versículo principal. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai após a perdida até achá-la? Eu quero te fazer uma pergunta muito clara. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que Deus deixou no deserto as 99 para ir atrás da que estava perdida? Eu gostaria de te perguntar uma outra coisa. Você sabe que você faz parte das 99? Você já foi encontrado. Você já está no aprisco. E Deus ama tanto o perdido que Ele te deixa não desamparado, mas Ele tem uma urgência muito grande de alcançar aquela ovelha que está perdida. E Ele nos faz uma pergunta hoje. Quem está disposto a sair comigo para buscar a ovelha que ainda está longe? A missão do Evangelho não terminou com a nossa salvação. Esses hinos que nós acabamos de cantar aqui, a ministração da pastora Fabi, os eventos que estão acontecendo agora mesmo, os nossos adolescentes estão lá em Orlando, sendo ministrados, tendo momentos de alegria. Irmãos, isso é tremendo. Mas o Evangelho não acaba aqui. Nós não podemos achar que nós estamos bem, estamos felizes e tudo certo. Nós temos uma missão. Fomos salvos para sermos enviados. Existem 3 verdades para as 99, que somos nós. A primeira delas é urgência. A eternidade não espera. A volta de Cristo se aproxima. Essa semana passada, se não me engano, morreu uma personagem importante no Brasil, a Preta Gil. Eu não sei dizer, mas e se ela morreu sem Cristo? Ela, nós sabemos porque se trata de um personagem, uma figura importante, mas quantas milhares de pessoas morreram nessa última semana sem conhecer a Cristo? Portanto, existe uma urgência muito grande, porque a Bíblia diz que ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe meio termo. Depois da morte, não existe solução. A segunda coisa é a necessidade. Há pessoas que estão morrendo. Pastor Betinho acabou de falar aqui sobre um irmão que quebrou o pé e precisa de nosso auxílio. E precisa mesmo, e nós precisamos ajudar. E as pessoas que estão morrendo sem Cristo? Qual tem sido a nossa atitude no dia a dia? Ao cruzar com essas pessoas no nosso trabalho, indo ao supermercado? Muitas vezes, pessoas conhecidas, o que nós temos feito? E a terceira coisa é a nossa responsabilidade. A missão, ela foi dada a nós. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide
É o verbo no imperativo, é uma ordem, é uma missão, é um mandamento que nós precisamos obedecer. Mas eu quero te falar da maneira que nós precisamos, principalmente, pregar nos dias em que nós estamos vivendo. Nós vivemos dias em que nós, que somos brasileiros, vemos os nossos políticos que, alguns dias antes, falam uma coisa, passam-se alguns dias, eles falam outras totalmente diferentes. Se dão a insensatez de terem algo dito gravado e depois eles negam aquilo que disseram que está gravado. Como assim? Portanto, irmãos, as palavras, elas têm hoje muito pouco valor para o mundo. O mundo não está interessado muito no que você tem para falar. Normalmente ele não quer saber o que você tem para dizer. E aqui eu quero colocar aquilo que nós precisamos entender, porque a minha família foi alvo disso. O nosso testemunho é a nossa maior pregação. A minha família, aquele casal, pelo menos eu creio que eles em nenhum momento foram até meus pais pregar o evangelho. Mas eles estavam sendo observados. E a atitude deles, o exemplo deles, tocou profundamente o coração da minha mãe. Aquilo a incomodava. Mas por quê? Como assim? Eu sofro tanto, eu não consigo um casamento exemplar, a minha vida é totalmente desestruturada, como é que eles podem viver dessa maneira? E aquilo foi como um imã que atraiu a minha mãe, no momento de desespero. Helder Câmara, que foi arcebispo da cidade de Olinda, lá no Pernambuco, ele tem uma frase que diz o seguinte: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Eu posso ter boas palavras, palavras bonitas, uma pregação, ótimo. Mas isso tem muito pouco efeito nas pessoas, a não ser que elas vejam exemplos vivos do que é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos entender que temos que viver o evangelho. Seu jeito de tratar os outros, suas palavras, seu comportamento, sua paixão, sua compaixão. Porque nós somos cartas vivas. As pessoas olham para você e querem, sim, ver algo diferente. Elas precisam ver algo diferente. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu sou imperfeito. E quem de nós não é? Mas nós precisamos exalar o Espírito Santo. Naquela manhã de sábado, minha mãe foi alcançada porque aquele casal fazia um culto doméstico e cantava um hino. E aquele hino foi como uma flecha no coração da minha mãe. Junto com o exemplo que ela já via, se tornou algo irresistível. E é isso que nós precisamos fazer. Deus não está pedindo a você que você seja perfeito, mas você precisa exalar o Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam ver a luz de Cristo em sua vida. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós temos que ter esse cuidado. Imagine se eu chegasse aqui hoje para pregar. De calção, chinelo no dedo, uma camiseta de qualquer jeito. Você ia dizer o quê? Não combina muito bem. Eu uso bermuda, eu uso camiseta, cavada, fico de chinelo na minha casa. Posso ir até alguns lugares dessa maneira, mas isso não condiz com este lugar. É a mesma coisa que nós precisamos entender em relação à nossa vida. Nós que fomos comprados com sangue, fomos libertados, temos o grande privilégio de estarmos aqui neste momento e participar desse culto maravilhoso. Nós não podemos, não temos o direito
de andar de qualquer jeito. E aqui eu não estou falando exatamente sobre nossas roupas. Eu estou falando sobre o nosso testemunho. Eu estou falando sobre nossa vida, que as pessoas precisam ver algo diferente em nós, para que Cristo possa ser pregado. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3 diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedras, mas em corações humanos. Paulo está nos dizendo aqui exatamente isso, irmãos. Nós somos cartas vivas e temos essa obrigação de levar a palavra. Mais uma coisa, como eu disse, nós temos a urgência dessa missão, que é a urgência de poder levar a ovelha perdida a conhecer a Cristo. Porque ela pode não ter o amanhã. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele não está para brincadeiras. Ele está tentando ou está fazendo as pessoas se cegarem espiritualmente, negarem a Cristo, acharem que a vida é só isso aqui. E nós temos a urgência de levar essa palavra a essas pessoas, porque talvez essa ovelha perdida não tenha um amanhã. Enquanto estamos reunidos aqui, com certeza há ovelhas lá fora, sozinhas, feridas, sem rumo. Pode ser que seja um vizinho seu, pode ser um colega de trabalho, pode ser até seu filho, seu cônjuge, um amigo seu. Se nós não formos atrás, quem irá? O Cristo nos mostra o caminho, mas somos nós os pés, as mãos e a boca. Eu tenho que me dispor. E aqui eu quero te levar a uma advertência muito grande que o próprio Cristo nos faz. Lá em Marcos capítulo 11, versos 12 e 13. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximou-se dela. Nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Não parece incoerente isso? Você ir buscar ou pegar no pé uma fruta que não está no tempo de aquela árvore produzir fruto? Isso é muito estranho. E a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela árvore. Mas espera lá. Isso não faz sentido, mas tudo que Jesus fez e disse tem um sentido muito literal para as nossas vidas. Ele nos diz lá em João 15, versículos 1 e 2, a parte A: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 2, a Bíblia diz assim: porque pregue a mensagem, insta a tempo ou fora de tempo. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Eu não posso deixar para pregar quando as coisas estão todas tranquilas na minha vida e eu tenho tempo. Eu não posso pregar quando eu acho que é conveniente ou me sinto confortável. Eu não posso pregar quando eu me sentir confiante, conhecedor o suficiente da palavra para levar a palavra para alguém. Primeiro, não é você que prega, é o Espírito Santo de Deus que te usa. O que você precisa fazer é se dispor a ser usado. Nós temos que nos dispor e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos use nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, diante dos nossos problemas. Eu quero te dar um conselho muito importante aqui. Como disse lá no início, é prioridade
de Deus ir atrás da ovelha perdida. Você está com muitos problemas? Você está precisando de resolver uma série de situações na sua vida? Eu vou te dar uma dica muito séria. Chega para Deus e diz: Senhor, eu preciso pregar o Evangelho. Senhor, você está vendo aqui, olha esse tanto de problema aqui. Se eu for resolver isso tudo aqui, eu não vou ter tempo de pregar o Evangelho. Então, vamos fazer um trato. Eu vou pregar o Evangelho, cuida para mim. Você acha que existe alguém mais poderoso e mais indicado para resolver os seus problemas do que Deus? E eu quero te dizer, Ele quer esse tipo de trato com você. De você deixar as suas coisas e dizer: Senhor, olha, as coisas estão desmoronando, os problemas estão aí, eu não sei como resolver, eu não sei no que vai dar, só que eu não tenho tempo para isso. Eu preciso fazer a tua obra. E você vai ver que Deus aceita esse desafio. E Ele vai, com toda certeza, fazer algo diferente na sua vida. A igreja, e aqui eu estou dizendo igreja como nós, como templo, que deixa as 99, que nesse caso aqui são os seus problemas. Essa é uma igreja viva. Muitas pessoas estão muito confortáveis. Muitos de nós estamos muito confortáveis. Que bom. Eu tenho Cristo na minha vida. Olha, se eu morrer hoje, eu sei qual é o meu destino. Quantas pessoas que morrem e não sabem o que vai acontecer depois da morte? Eu sei. Estou confortável, venho para a igreja, um lugar ambiente gostoso, com pessoas maravilhosas, que vão falar palavras, que vão trazer regozijo ao meu coração. Pessoas que vão me ajudar se eu precisar de alguma coisa. E esse conforto, muitas vezes, ele é prejudicial, porque nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Não podemos continuar apenas cuidando uns dos outros. Nós, as 99 ovelhas, cuidando umas das outras e ficamos confortáveis com isso. Porque a que mais importa, e eu quero enfatizar isso para você, não é você que mais importa para Deus agora. O que mais importa para Deus hoje são os perdidos. Lucas 15:7 diz assim: pois eu lhe digo que assim também há de haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas, que não precisam se arrepender. Mas quem vai buscá-las? É bíblico. Deus está mais interessado naquela que está perdida. E nós precisamos fazer isso. Hoje Jesus te pergunta: você está disposto a sair comigo? Ele quer sair com você. Eu gostaria que você não saísse daqui nessa noite sem responder a essas perguntas. Quem você precisa falar de Jesus? Não deixe essa pergunta sem resposta. Quem precisa ver Jesus em sua vida? Talvez há alguém que você tenha ferido, que você tenha magoado, muito provavelmente você tinha até razão. Aquela pessoa te fez algum mal. Mas está na hora de você mostrar algo diferente. Você precisa ser diferente. Você precisa ser o elo que o céu quer usar para que outras ovelhas voltem para casa. Nós somos o elo. As pessoas não vão ver anjos, não vão ver Cristo, elas vão nos ver. Não perca tempo. A urgência é real. E o céu está pronto para celebrar mais uma vez. Jesus deixou tudo para nos buscar. Agora, Ele nos chama para fazermos o mesmo. Seja a voz, seja o abraço, seja a oração, seja a mensagem que trará a ovelha perdida de volta ao aprisco. Eu quero orar com você. Aí mesmo onde você está.
Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Olha, nosso relacionamento com Deus, ele é individual, não é coletivo. E não adianta eu olhar para você sem olhar para mim mesmo. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso me autoavaliar e ver como eu estou nisso. Essa semana que se passou, nós estamos terminando o mês de julho. Quantas pessoas viram Cristo em você? É uma resposta que você precisa dar a si mesmo. E eu quero orar para que nós, ao sairmos daqui hoje, saiamos com este compromisso de fazer a diferença na vida de alguém. Parar por alguém, parar por um. Senhor nosso Deus, nós chegamos à Tua presença neste momento, Pai. Nós sabemos, ó Deus eterno, que nós precisamos investir mais tempo. Nós precisamos investir, Senhor Jesus, mais esforço. Nós precisamos estar dispostos, ó Pai. E a nossa vida, Senhor, precisa ser um testemunho vivo para as vidas que não Te conhecem. Quantas pessoas, Pai, estão sendo enganadas, estão indo para o inferno. E nós não temos sido, Senhor, a Tua boca para levar essa palavra a essas vidas perdidas. Nós não temos sido exemplo, Senhor, para estas vidas. Eis que é momento, ó Deus, de urgência, o tempo urge, Senhor. Nós estamos nos últimos dias e nós precisamos, Pai, fazer a diferença neste mundo. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro agora sobre Teus servos, ministro agora sobre Tua igreja e te peço, Espírito Santo de Deus, nos dê discernimento, nos dê graça, nos dê urgência, Senhor, para que possamos levar a Tua palavra aos perdidos. Senhor, esta é a oração que eu Te faço. Em nome de Jesus, o Teu Filho, eu oro, Pai. E em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém? Amém? Coloca a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre sua vida, agora e para todo sempre. Amém? Lá na paz do Senhor, em nome de Jesus. Oh, impressionante.